Eis que ele volta para conversar conosco, Fernando Brito. Deixa eu colocar a legenda aqui para o Fernando Brito, para todo mundo ter certeza de que é ele mesmo. Está com essa camisa do Edgar Allan Poe. Isso é alguma mensagem subliminar? Você está me chamando de corvo, alguma coisa assim? Talvez eu queira esteja até em função dessa conversa do Adriano Diogo sobre os riscos do Milei, talvez eu queira repetir a frase do Corvo, nevermore, nevermore. Nunca mais. Porque eu, eu me recordo, né, de um pensamento que tem me acompanhado já há alguns dias, né, das comparações que se faz entre Milei e Bolsonaro, né? E na minha visão, talvez pela idade, né? o Milei me lembra muito mais o Collor, né? As condições em que ele assume o poder, a natureza do seu comportamento, a ausência de um apoio orgânico de alguma força política que o Bolsonaro, pelo menos, tinha dos militares, né? A ausência de algum apoio orgânico me faz imaginar que ele possa ter, e isso não seria novidade na trajetória política da Argentina, um início, um primeiro ano, pelo menos, enquanto não aparece o Trump para lhe esquentar as costas, né? Um período de grande turbulência, né? Um período de grande instabilidade, e quem sabe, em lugar da geração 68, a que o Adriano se referiu, a gente possa contar, como contou na derrubada do Collor, com a geração jovem, né, que foi simbolizada nos caras pintados, porque, embora o Milei, de fato, como ressaltou o Diogo, esteja planejando e se preparando, né, para destruir o sistema produtivo, o sistema econômico, o sistema de valores, o sistema de referenciais culturais da Argentina, apesar disso, né, ele vai encontrar uma sociedade que, ao contrário da brasileira hoje, né, está muito mais próxima de valores humanistas, de valores democráticos, de valores progressistas, do que ele gostaria que estivesse. Era muito difícil votar no Massa, né, Brito? Mas deixa eu aqui pedir aos poucos ouvintes que me acompanhavam aqui, dar primeiro uma explicação, segundo, fazer um agradecimento. A explicação é que, conforme um pouco a minha aparência revela, eu tive, ao longo desse ano todo de 2023, sérios problemas de saúde, né, cuja origem ainda não está muito bem estabelecida, e eu não tenho um prognóstico tranquilizador de recuperação ainda, quem sabe venha a ter, e que me impediu de continuar com o blog, que anda quase que silente, e só agora eu voltei a participar de lives, porque me é menos cansativo e se compõe um pouco mais com a minha dificuldade de me concentrar. Está muito difícil eu ler ou escrever mais do que 2, 3 parágrafos seguidos, embora falando ainda consiga, dentro dos limites que eu tenho, organizar um pouco o meu pensamento. E o agradecimento é que foi a generosidade das pessoas que me acompanharam ao longo de mais de 10 anos de tijolaço, que me permitiu enfrentar essa quadra e passar, pelo menos até agora, como é tudo na vida, sempre até agora, né, por esses problemas. Né? Há uma história no jornalismo do Rio de Janeiro, muito famosa, né, sobre um jornal chamado Gazeta de Notícias, né, que entrou em problemas de dificuldades, entrou num processo de falência, e no final da sua existência ele mal sobrevivia para publicar suas edições, e conta essa história que, sem telefonista, passou o contínuo da redação a atender os telefones, e um dia atende o telefone e o interlocutor que liga para o jornal pergunta: alô, é da Gazeta? E o contínuo, na sua sabedoria, responde: por enquanto. Então, por enquanto, né, eu estou aqui defendendo as ideias que sempre defendi, tentando dialogar com você e com os telespectadores sobre os problemas da nossa triste
realidade, né, que quando a gente pensa que conseguiu assistir tudo quanto é cena de baixaria, selvageria e irracionalidade, elas se repetem, né? Esse final de semana foi muito ruim aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos esse espetáculo terrível do desprezo de uma moça que veio se apresentar no show, não teve sequer a dignidade de lamentar do palco a morte de uma das suas fãs. Nós tivemos essa ideia de jirico ontem, que foi a mistura das torcidas no jogo Brasil e Argentina, que gerou aquelas cenas terríveis que a gente viu no Maracanã, desastres anunciados, casos que estavam à vista de todo mundo, né, e que a gente simplesmente deixou a onda de selvageria e violência e agressividade destes tempos atropelar e levar o Brasil alguns degraus abaixo na escala da civilidade. Tá aí o Fernando Brito, como é que é? Por enquanto aqui, né, Fernando? Eu por também, enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Também... Aliás, é uma característica da vida, né, Conde? A vida é por enquanto. Claro, por isso que a gente, por enquanto. Mas tem aquela música belíssima do Renato Russo, que a Cássia Eller gravou, né? Que é Por Enquanto, que é tão bonita. Olha, o pessoal está aqui, Brito, celebrando... Você tem que evitar essas menções, essas referências culturais, porque Renato Russo e Cássia Eller são dois cujo por enquanto acabou, e você, por favor, não acabou. Você não vem fazer essas metáforas comigo, porque... Tá bom. Não... Tá bom, meu querido. Olha, Maria Carvalho, deixa eu aumentar aqui a nossa legenda para todo mundo enxergar direitinho. Saudações, grande Fernando Brito. Maria Noemi, queridíssimo Fernando Brito, bem-vindo, rezando por sua saúde. A Maria Noemi perguntava de você todo dia aqui, viu, Fernando Brito? Todo dia queria notícia e felizmente a gente deu boas notícias aqui nessas últimas semanas. Hasta Maria Oliveira, bom demais ver você, Fernando. Adélia Brito, que prazer vê-lo aqui também no Condão. Tá aí. Lisiana Fajreldin. Fernando Brito, querido. André Lavaquial, viva o Fernando Brito. Rejane Simões Pires, que maravilha, bem-vindo, Brito. Senti muito sua falta, não desapareça novamente. Edson Antunes, e o Corvo na noite infinda ainda está ainda no alto busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Última estrofe por Fernando Pessoa. Que coisa bonita aqui. O Brito sabe tudo também dessas coisas, dessas referências poéticas, culturais aqui. Brito, eu ia falar mesmo para você do que aconteceu ontem no Brasil e Argentina, porque talvez seja também um recado para o próprio Milei, quer dizer, a torcida brasileira vaiou o hino argentino e os argentinos não aceitaram isso, né? Tem isso também de ontem, né? Talvez o povo argentino também não aceite digamos, esse vilipêndio por tudo e todos que o Milei ostenta ali nas suas falas recentes. Comenta um pouquinho para a gente. Vamos começar com o Milei e depois a gente vai para Gaza. Olha, a palavra-chave, talvez, desse processo seja brio, né? Os argentinos têm uma tradição de ter esse brio, né? A gente pode traduzir esse brio na selvageria de algumas barras das torcidas argentinas, mas a gente também deve imaginar que isso é uma coisa que perpassa a vida nacional argentina, né? Milei é a destruição daquela Argentina capaz, culta, progressista, e isso vai enfrentar um problema. Agora, a dificuldade maior do Milei é que ele prometeu demais. Ele prometeu demais, né? A gente vê pelas declarações que ele vem fazendo, mitigando as suas promessas de campanha, mas ao mesmo tempo tentando manter a fachada de que está sustentando o mesmo discurso, a gente está vendo a dificuldade que ele vai ter, né? Por exemplo, ele fez uma declaração agora que resolverá o problema da hiperinflação de 18 a 24 meses. Né? De 18 a 24 meses, né? Desculpe, né? Não tem o menor sentido do ponto de vista da aceitação política da população, né? 18 a 24 meses, para um país que está com uma inflação de 140%, é como dizer que a longo prazo estaremos todos mortos, né? Ele não vai conseguir
conduzir uma política econômica que depende basicamente, né, de credibilidade, né, sem medidas de choque. E as medidas de choque vão fazer, infelizmente, com que a Argentina volte àquilo que era a realidade dos nossos países no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, quando Brasil e Argentina disputavam quem tinha a primazia de fazer mais um plano econômico fracassado. Eu acho que o Milei vai ter um pouco essa tendência, quase que essa fatalidade, né, política de ter que produzir um choque econômico na Argentina. E aí, o resultado disso, talvez até menos por inteligência do que por experiência, a gente sabe que costuma ser fracassado. A gente sabe que costuma ser desastroso. Então, eu acho que esse é o primeiro objetivo, o primeiro problema diante do Milei, a sua necessidade de trazer, né, para o imediatismo as suas medidas econômicas. Em segundo lugar, a Argentina, né, que nos anos 30 exercia um papel de liderança na América do Sul, que não permitia contraste, nem mesmo com o Brasil muito maior, né? Vamos lembrar que a Argentina sempre teve, em relação ao Brasil, indicadores econômicos, né, que superavam muito, né? Hoje a Argentina é um país diminuído, um país encolhido, que não pode sobreviver sem, primeiro, as parcerias que tem com o Brasil, e segundo, a necessidade de ter um relacionamento bom com o grande fiel da balança no mercado de commodities, que sempre foram a força da economia argentina, que é a China. Então, resolver brigar com os dois ao mesmo tempo, né, embora cause prejuízos ao Brasil e nem tanto à China, né, gera para a Argentina um cenário de instabilidade econômica que, quando você não tem, né, já uma situação de tranquilidade, tende a levar o país a uma crise da qual ele jamais se afastou muito, né? A Argentina está na beirada da crise há muito tempo, desde o governo Macri, que foi ao FMI, passando pelo governo Fernandes, que teve que renegociar, e fez isso logo no início do seu governo, quando tinha prestígio político, renegociar a dívida, e tem agora aí os vencimentos próximos da dívida gigantesca que foi acordada com o FMI a vencer. E o mercado financeiro, por mais que ele possa ser simpático ao Milei, como demonstrou o movimento das bolsas de valores ontem, ele não perdoa, ele quer o seu dinheiro, ele quer receber. Então, eu acho que a Argentina vai ter muita dificuldade nesse início de ano, e o Milei, se quiser apelar para esses choques econômicos, vai ter que fazê-lo agora, enquanto a legitimidade do voto ainda sustenta politicamente o seu governo, já que, partidariamente, ele não tem bases de sustentação na Assembleia Argentina. Conhecendo bem a Argentina, como eu sei que você conhece, a probabilidade, quer dizer, dos movimentos sociais, sindicatos, e como o Adriano Diogo falou, de parentes das vítimas e mortos pela ditadura sanguinária, né, da Argentina, ele vai ter vida bem difícil, né, para conseguir governar. Quer dizer, eles não vão demorar muito para ocupar as ruas. Pelo menos o que eu tenho percebido também de alguns analistas. Você concorda com isso? Eu não imagino que seja necessariamente em razão dessas forças, até porque, infelizmente, né, essa tradicional capacidade de organização da sociedade na Argentina e em toda parte do mundo esteja muito desgastada, muito dissolvida, muito baqueada pela frivolidade dos nossos tempos, né? Então eu não vejo que sindicatos desgastados ou a memória da ditadura, que já vai completar aí 40 anos da sua demolição, que venham a ser talvez as forças principais, não. Mas a Argentina tem outras experiências, que não necessariamente desestabilizam o governo a partir desses núcleos, dessas forças. Eu queria lembrar a experiência do Fernando de la Rúa, que caiu praticamente em uma semana em função da decepção que ele causou na classe média. Aliás, a história dos panelaços nasceu lá, nasceu nesse episódio do de la Rúa, né?
Os panelaços sempre foram manifestações típicas da classe média. Foram criadas por uma classe média que, de repente, ficou órfã dos governos que lhes prometiam a volta da prosperidade. Então, eu acho que por aí é que o governo Milei, ou que venha a se assemelhar ao governo Milei, porque eu acho que não é bem um governo que nós teremos, mas uma autocracia, o poder está muito concentrado nele, ele vai caminhar, entendeu? Porque ele é um mix de pior a América do Sul já produziu, né? Desde do Bolsonaro, com que eu comparo hoje em dia, até o Collor, com que eu comparei no início do programa, né? Até um personagem chamado Abdallah Bucaram, que foi um presidente alucinado, né? do Equador, que acabou sendo deposto, né? Eu acho que o Milei, como sendo a síntese desse inconvencional, desse fenômeno desligado da realidade profunda, da organização profunda da sociedade, ele tem uma quadra, pelo menos, eu diria aí de um ano e pouco, de muita dificuldade, né, no exercício do poder. Eu não vejo a capacidade destrutiva do Milei da mesma maneira que o Diogo viu na sua fala, e ele tem razão ao dizer que o Milei vai destruir setores da economia argentina que se conectam, que se ligam e que interagem com setores da economia brasileira, e isso vai ser muito complicado para o nosso país, mas eu acho que a desgraça do Milei vai ser exatamente o escrínio de ouro em que ele se formou, que é a classe média argentina, né, moralista, a classe média argentina angustiada com o processo inflacionário, mas sem perceber que o sistema econômico que leva à exaustão da Argentina é cria da direita, é produto da direita. Então, eu acho que é por aí que o Milei vai começar a se esboroar. Vamos seguir aqui no nosso 11 News. Deixa eu trazer mais comentários do nosso público. Terezinha Quintanilha. Estados Unidos estão repetindo o mesmo erro de Napoleão, Hitler, Império Romano, etc., que foram derrotados por querer ampliar demais os seus domínios. É uma pergunta que ela está fazendo, não é uma afirmação. É uma pergunta que... Isso é uma fatalidade. Fatalidade. Isso é uma fatalidade. Os cânceres representados pelo império, pela ideia de império, né, eles vivem da sua necessidade, da sua obsessão em se expandir, né? Não se trata de uma escolha, trata-se de uma necessidade que esses países, né, que você menciona, né, a França de Napoleão, a Alemanha de Hitler, né, ou o Império Romano de tantos séculos, tem uma escolha que eles tenham feito, né? Isso é da sua própria natureza, né? Isso é como o escorpião da piada. Você lembra, né? Que pegou carona no sapo. Que vai atravessar o rio, né? Exatamente. Eles têm essa natureza. Conta aí, porque tem gente que não conhece aqui essa história do escorpião. Essa história é a seguinte, que numa grande enchente... É do Esopo, né? Não é do Esopo isso? Eu não sei, mas pode dar para ele, porque ele merece coisa boa. Numa grande enchente, né, cercado num pedacinho de terra que logo ia ser encoberto, o escorpião se via diante da fatalidade de que ia se afogar. Quando, de repente, perto dele passa um sapo e ele diz: compadre sapo, me dá, por favor, uma carona, deixa eu subir nas suas costas para sair dessa inundação, porque senão eu vou me afogar e vou morrer. O sapo diz: eu não, escorpião, você é um bicho que é muito traiçoeiro, você vai me dar uma ferroada e eu vou morrer. O escorpião argumentou dizendo: não, você não vai morrer porque eu não vou lhe ferroar, eu não sou burro, se eu lhe ferroar eu afundo junto. E aí o sapo, convencido pela objetividade daquele argumento, deu carona para o escorpião, que não deixou o sapo nadar mais do que 1 metro e cravou-lhe seu ferrão, enquanto ele nadava. E agonizando e afundando, o sapo falou: mas escorpião, você fez isso, agora você também vai morrer afogado? E o escorpião falou: desculpe, sapo, mas é da minha natureza. Então a natureza dos impérios é essa, eles têm que se expandir.
Eles têm que se expandir. Né? É da natureza desse sistema econômico destruir as suas Agora, possibilidades. no caso dos Estados Unidos, em especial, não é só porque ele quer continuar se expandindo, né? Que ele entra nessa derrocada que já está, inclusive, processada pela literatura mundial, mas porque apareceu um império mais potente ali, que é a China, né? Eu Não acho é que isso? não. Não? Acho que não. Não. Não? Os impérios se sucedem, a história marcha. Né? Os Estados Unidos poderiam ter tido outro destino. Né? Eles sempre negligenciaram a ideia de serem amados. Eles sempre quiseram fazer do amor que as pessoas tiveram e têm, né, pelos conceitos, valores, pelo American Way of Life, eles sempre quiseram fazer disso um instrumento de afirmação política, ideológica, né, e de ganhos econômicos. E isso é a sua desgraça. Né? 10% da riqueza dos Estados Unidos fariam pelo progresso social no mundo muito mais do que qualquer China seria capaz de oferecer, né, em matéria de Mas desenvolvimento eles não econômico. quiseram Mas fazer eles isso. não fazem. Eles não fazem porque isso é da sua natureza, como é a do escorpião. Entendeu? É, quem tem uma Ferrari, né, quer ter, não se basta com isso, quer ter uma Maserati, uma Lamborghini. Eles querem ter o poder total, a riqueza total, e isso os faz afundar. Né? Quando eles conseguem alguma chance de, de se afirmar, né, eles jogam isso fora, como jogaram nos últimos 20, 30 anos, e estão jogando agora, quando estão E desgastados tão pouco. mundialmente, estão pressionados por essa questão da guerra de Israel de uma maneira que é triste ver, é triste. Né? E nós estamos vendo o próprio presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, ser ridicularizado como um homem trôpego, né? Como um homem confuso, como um homem que mistura Taylor Swift com Britney Spears, né? Que não tem nada demais, porque, como alguém colocou na internet, você tem certeza que não são a mesma pessoa, né? Então, eles não conseguem, porque eles estão presos a isso. Né? Você vê só que coisa absurda, né? O Israel está fazendo com os Estados Unidos como se um garoto que pegasse uma marimba, uma pedra dessas amarradas na ponta da corda e começasse a rodar, né? Ficasse a pedra parada e o menino começar a rodar em torno dela. Né? Os Estados Unidos estão rodando em torno de Israel. Estão rodando em torno de Israel. Né? A má vontade com que Israel assumiu esse acordo de libertação dos reféns é uma coisa impressionante. Quase que parece que estão sendo forçados a assumir a libertação dos seus nacionais que estão no cativeiro. O Netanyahu entrou em cadeia nacional em Israel pedindo apoio para aprovar o acordo. Pois é, porque a extrema-direita israelense, né, se adonou do governo. O objetivo dela é de destruição. Né? E a gente, infelizmente, conta com uma mídia mundial, né, extremamente simpática a isso, senão a pressão mundial seria muito maior. Né? Você vê, quer ver um exemplo que fica claro hoje? Você lembra que alguns dias atrás, quando Lula fez uma declaração de que a violência e a falta de contenção israelense na invasão de Gaza, né, se assemelhava ao terrorismo, que também era terrorismo, né, e nós tivemos a reação escandalizada da mídia, que Lula não podia usar essas palavras, a CONIB, a Confederação Israelita Brasileira, soltou uma nota, né, advertindo Lula contra o uso dessas expressões, etc. Hoje, de manhã, ao receber delegações tanto de palestinos quanto de famílias de reféns israelenses, o Papa Francisco disse que o que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é terrorismo. Será que nós estamos, de fato, fazendo um julgamento equilibrado quando o presidente brasileiro, no meio de uma negociação árdua, dura, e na qual nós tivemos que engolir sapo, e segurar as palavras para viabilizar a saída daqueles
brasileiros de origem palestina que tentavam sair de Gaza, né, faz uma comparação absolutamente compatível, que é dizer que os atentados do Hamas foram atos de terrorismo e que a morte de dezenas de milhares de civis na Argentina também, de certa forma, são atos de terrorismo. Não, mas a gente aceita. Na Palestina. Perdão, na Palestina. A gente aceita. A gente aceita o discurso. A gente olha na televisão aquelas cenas de quarteirões contíguos, 3, 4, 5 quarteirões de Gaza transformados em poeira, transformados em escombro, e a gente continua repetindo que Israel alega está fazendo bombardeio seletivo, nos quais procura evitar o atingimento de populações civis. Está evidente. Outro dia, fazendo um comentário, eu até ressuscitei uma expressão da Segunda Guerra Mundial. Ali são bombas arrasa-quarteirão. Elas se assemelham ao bombardeio que os norte-americanos fizeram no final da Segunda Guerra Mundial a Dresden, na Alemanha, que chocaram o mundo, porque na necessidade de enfraquecer o governo nazista, eles determinaram bombardeio de milhares, né, dezenas de milhares, talvez, de bombas de alto poder explosivo sobre a cidade de Dresden, que era um coração industrial alemão. Então, esse tipo de coisa, né, nós deixamos de ver o óbvio, o evidente, e aí perdemos a nossa capacidade de nos indignar. Eu volto para aquela palavra que eu citei no início do programa: brio. Falta-nos brio para definir, né, como algo que evidentemente é aquilo que escandalosamente é, porque circunstancialmente nós preferimos fingir que não seja. Fernando Brito aqui no 11 News. Que bom te ver, Fernando Brito, com toda essa vitalidade. Você sabe que você está... Eu fico impressionado com esse cabelo do Fernando Brito. Olha só. Olha, que cabelo esse. Eu nunca tive um cabelo dele, nem quando eu era jovem. Esse cabelo não deixa indignado apenas eu, mas deixava indignado meu irmão, meu pai, que são mais do seu... tem mais a sua característica. Que característica, mas se eu tivesse... Parece aquele leão do Pica-Pau, sabe aquele leão do desenho Pica-Pau? Se eu tivesse o vigor que o meu cabelo tem, eu estaria muito bem. Infelizmente, foi um período muito difícil, Conde. Foram, no total, 70 dias de internação hospitalar. Né? Foram dias muito, não diria dolorosos, né? Mas foram dias de muita agonia, né? Nos quais eu apenas quero ressaltar que se tornou mais evidente, mais bonito, mais encantador o carinho que eu recebi de todas as pessoas. O quanto a gente gosta de você, precisa de você. Aliás, eu até esqueci de ativar aqui o seu Pix. Está ativo ainda para as pessoas que quiserem te colaborar? Está ativo. Fala para mim de novo. E tem sido aquilo que tem me permitido sobreviver e me tratar. É pix@tijolaco.net. Tijolaco.net. Deixa eu colocar na tela aqui, vocês que estão nos assistindo, então, isso aqui mesmo, né? Confere para mim? Isso mesmo. Tijolaco, porque não tem cedilha nesses caracteres, .net. Então, quem quiser colaborar com o Fernando Brito, eu sei a importância que foi esse Pix aí durante esse período que você ficou impossibilidade de trabalhar, e até agora você está, né? Esperamos que o Tijolaço também volte, assim como você, voltando aqui para o nosso papo. Ele já tem eu até essa semana, antes de participar de algumas lives, eu até consegui colocar 2 posts, né? E você vai gostar da ideia que me aconteceu quando eu voltei, porque eu me servi de um grande exemplo, de um grande poeta, né, que foi musicado por um grande brasileiro. Eu lancei mão da gravação Carta ao Edgar, feita pelo João Nogueira, em cima de uma carta em versos que Noel Rosa escreveu ao seu médico e amigo Edgar Mello, né,
e que ficou famosa como o primeiro prontuário médico musicado. Então, né, eu, velho brisolista que não tenho carta de testamento a fazer, por falta de testamento a deixar, né, pelo menos me servi de uma carta prontuário. Eu acabei de abrir a carta aqui, olha só, já apresento melhoras, pois levanto muito cedo e deitar às 9 horas, para mim é um brinquedo. O genial Noel Rosa, depois a gente vai fazer uma brincadeira com esse tema aqui. Ô Brito, estamos terminando aqui, deixa eu trazer os últimos comentários aqui. A Adélia está dizendo, parece que o Collor com a bala de prata, parece o Collor com a bala de prata com o fisco da poupança. Edson Mestieri, Fernando Brito é o dono do blog com o nome mais simpático de todos. Lula? Não, é tijolaço, né? E eu assino embaixo. Paulo César, grande Fernando Brito, bem-vindo de volta. Maria Noemi, Fernando Brito, lute, estamos com você. Por 100 Brasil, Israel foi derrotada pelo Hamas e a mídia social. Por que ninguém fala dos 5.000 reféns palestinos? O Hussein entrou com tudo aqui. A lei internacional admite o direito dos povos ocupados de lutar contra a ocupação por quaisquer meios disponíveis, inclusive luta armada. Está na lei, verdade. E ele ainda complementa aqui, Hamas venceu, Israel derrotado, ONU fracassada. Não vai dar para a gente aprofundar isso, meu querido Fernando Brito, mas olha, eu quero te agradecer sempre, né, seu companheirismo, sua generosidade, vir aqui conversar conosco. Mais uma vez reforço o Pix do Fernando Brito, que eu coloquei no bate-papo, para vocês também se manifestarem. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu comentário, para colocar na tela. Tá aqui, ó. Vamos colocar na tela aqui, pix@tijolaço.net. Colaborações para o Fernando Brito, a gente agradece muito, eu agradeço muito. Brito, semana que vem estamos de volta aqui, hein? Estamos de volta, quer dizer, esperamos estar, né? Por enquanto. Por enquanto.